Olá, seja muito bem-vinda ao Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para você, mulher, que está ou não atualmente num cargo de liderança, mas que deseja se tornar uma gerente indispensável. Eu sou a Valéria Batagello e hoje eu quero falar com você, caso você se entenda nessa frase. Se você acha, ou na verdade, se você quer ser a pura imagem da competência no trabalho, precisa entender como demonstrar isso. Você já parou para pensar nisso? Porque daí você olha e fala o seguinte: eu sou super competente no que eu faço, mas eu sinto que as outras pessoas não percebem. Essa é a parte da dúvida. Então, no começo a gente olha e fala: eu quero fazer tudo isso, eu sou super competente, eu preciso demonstrar isso no meu trabalho. Mas enfim, pode ser que as outras pessoas estejam olhando para você e não exatamente te reconhecendo como a pessoa mais competente naquilo que você faz. E aí, como é que você faz para descobrir se você é mesmo competente nisso que você está fazendo ou não? A gente vem falando ao longo desses últimos vídeos sobre vários aspectos de cumprimento de metas, de entender como as coisas acontecem no dia a dia, como a empresa avalia, a sua participação, qual é o seu status dentro da empresa, como é que você entrega o seu trabalho. Tudo isso eu venho trazendo para você para te ajudar a formatar aí nessa sua cabeça essas partes importantes, que são a formação completa de como é a gente como profissional, como é que as pessoas vão avaliar tudo isso. Na verdade, a gente tem várias facetas e não quer dizer que a gente seja pessoas diferentes, mas a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente, né? A gente está vivendo uma série de papéis ao mesmo tempo. E isso precisa a gente precisa entender como isso acontece de verdade para a gente não ser pego aí sem estar preparada para receber uma notícia que a gente acha que não é verdadeira, especialmente se forem criticar a nossa competência no trabalho. Então, para a gente entender se a gente é mesmo competente, a gente tem que voltar e olhar para ver se as nossas metas estão sendo cumpridas, se as minhas rotinas diárias estão sendo bem feitas, se meu trabalho está sendo entregue sem ser criticado, do tipo pedindo para ser refeito, dizendo que as informações estão incompletas. Se tudo isso acontece, se em geral todas as coisas estão acontecendo e você só olha e fala: ah não, ele está criticando porque adora criticar o meu trabalho. Enfim, são as percepções que a gente tem que ter aguçadas sobre a gente mesmo para que a gente perceba se isso está evoluindo do jeito certo ou não. Então, a gente não pode se perder nesse momento. Então, agora, receber críticas e entendê-las como desnecessárias se passou por todo o crivo de estou fazendo tudo corretamente, meu trabalho nunca é devolvido para ser refeito, eu estou entregando resultados, tudo está acontecendo, aí sim pode ser alguma crítica desnecessária, uma opinião aleatória que você nem pediu e que acabou chegando aí, caindo no seu colo, ou melhor, no seu ouvido. Então, se eu acho que eu sou competente, mas ninguém nesse lugar reconhece, pode ser que tenha algum problema? Pode. A comunicação pode não estar legal, então pode ser que você esteja fazendo todo o seu trabalho adequadamente, mas tenha uma parte da entrega que não esteja combinada do jeito certo. Então sim, podem acontecer ruídos, na forma de entrega do trabalho e que por isso você não está conseguindo ser vista do jeito certo. Lembra quando a gente falou sobre status do cargo que você está fazendo agora? Então, isso faz parte. Eu faço um trabalho para alguém que acompanha esse trabalho, que me gerencia, que me orienta. Essa pessoa entende exatamente o que eu estou fazendo ou eu estou fazendo exatamente aquilo que é a expectativa dela relacionada à expectativa de resultados da empresa? Então, tudo isso tem que ser afinado, porque aí sim, qualquer crítica que venha dos lugares, das outras pessoas, você consegue associar se é ao trabalho, se é a sua pessoa, se é a forma como você está apresentando. Então,
E isso tudo tem que ser avaliado para tentar entender e não entrar aí numa neura desesperada achando que você é a pessoa mais incompetente do mundo. Mas lembre-se sempre que a nossa autocrítica precisa funcionar o tempo todo, tá? Não adianta a gente definitivamente achar que toda e qualquer crítica é em razão do motivo da outra pessoa e não relacionado a mim, porque daí a gente vai acabar não conseguindo evoluir, a gente vai acabar ficando sempre para trás na escala da avaliação e isso não é legal, né? Porque a gente gera expectativas para tudo que a gente faz nessa vida. E as expectativas entram exatamente aí. Eu tenho uma expectativa de ser reconhecida no meu trabalho, eu tenho uma expectativa de ser avaliada como uma pessoa competente que está cumprindo com todas as suas obrigações, com todo o seu trabalho, da melhor forma possível, entregando o resultado, entregando um trabalho de valor que faça sentido. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa que trabalha bem em equipe, que as pessoas gostam de mim, que as pessoas gostam de trabalhar comigo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente gera expectativa e que a gente espera ser reconhecido dessa forma. E aí, as expectativas também precisam estar alinhadas com as coisas que realmente acontecem. Dá para ter expectativas de autocrescimento num lugar onde o crescimento não é possível, né? Lembra quando eu falei sobre querer as coisas, mas a empresa é pequena? Então, assim, dá para criar uma expectativa de que eu vou ser gerente, diretora, presidente, numa empresa que não cabe tudo isso? Então, expectativas precisam estar alinhadas com o lugar onde a gente está. A expectativa para mim pode ser criada? Pode, mas aí eu preciso entender se ela combina com o ambiente onde eu estou. Então, a expectativa sempre vai existir. A gente só precisa ter a noção real de expectativa do jeito certo, na hora certa, para o lugar certo, para você não se frustrar o tempo todo. Porque sim, as frustrações vão acontecer, porque nada... não vou dizer nada, mas a maioria das coisas não acontece no nosso tempo, não está tudo sob nosso controle, né? Das coisas externas, coisas estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Então não adianta a gente criar expectativas de coisas que não dependem só da gente. E expectativas altas, que às vezes a gente se coloca num ponto de receber tudo e depois a gente vira vítima da história do ninguém me reconhece, ninguém vê o esforço que eu faço, ninguém tá nem ligando para tudo que eu tô fazendo. E aí começa a história da vítima e a gente passa meses, anos vivendo essa história sem entender que isso não vai levar a gente para lugar nenhum se a gente de verdade tem um desejo ali de crescimento, de realização e que precisam ser respeitados, porque se a gente não se respeita, a gente começa a viver o lado ruim dessa história. Por outro lado, ignorar todo e qualquer tipo de comentário, de crítica que sejam feitas ou avaliações que sejam feitas sobre mim, não é a maneira mais adequada de você ficar em algum lugar. Porque quando você ignora tudo sem o menor tipo de avaliação, sem a mínima avaliação, se aquilo tem consistência ou não, se aquilo faz sentido com as coisas que você está entregando ou não, você passa a ignorar a realidade. Então aí você cria um mundo paralelo, vive só no seu mundo, achando que você está fazendo tudo o que deveria fazer e na verdade não está. E aqui eu vou te contar uma coisa. Como eu venho da área de recursos humanos, eu vivi isso a minha vida inteira. Muita gente nessa hora, na hora que acontecem as demissões, chegam para perguntar e falam assim, eu não tenho a menor noção, porque a pessoa não me disse porque eu estou sendo demitida agora. Mas, gente, isso normalmente não acontece na hora que a demissão é feita. Na hora de rescindir o contrato, na hora de dizer que aquilo não está funcionando mais, não é nessa hora que você explica tudo o que está acontecendo. Isso já veio acontecendo há bastante tempo, então não é naquela hora. Então a maioria das pessoas que dizem, e até hoje quando eu faço processos seletivos e converso com as pessoas sempre dizem, olha, nem me falaram por que foi que aconteceu. Eu falo, esse é um ponto para observar porque possivelmente a pessoa não estava respondendo à expectativa que a empresa tinha com relação ao resultado, ao desempenho e tudo mais que ela precisava fazer.
Pior ainda acontece quando a gente vê que a pessoa repete isso por 2 ou 3 empregos. Nossa, nesse aqui não me falaram nada. Nesse outro aqui, não tenho a menor ideia. Me chamaram um dia e falaram que não precisavam mais do meu trabalho. Gente, isso é perigosíssimo, porque daí você realmente vive numa realidade totalmente paralela do que o mercado está vivendo. Então, não corra o risco de entrar nesse tipo de alucinar coisas diferentes. Então, viver em outro lugar, você tem que entender onde é que você está, quais são as expectativas reais daquele trabalho, o que é que esperam de você, o que é que você precisa entregar para você de verdade conseguir responder a tudo isso. E aí sim você faz a avaliação para entender se você é a pessoa competente que você queria ser a essa altura da vida. Porque qual que é a melhor época para você avaliar se você está sendo uma pessoa, um profissional competente ou não? A todo momento. Afinal de contas, logo que você começa, você precisa aprender rapidamente algumas coisas para poder demonstrar o seu valor, para poder ficar ali, certo? E aí logo em seguida você já tem que começar a demonstrar a sua competência naquilo que você aprendeu para que você consiga permanecer ali, para que você consiga começar a crescer, para que você receba outras oportunidades de fazer outras tarefas além daquelas iniciais. E isso acontece sempre que você recomeça em um outro emprego, sempre que você tem uma promoção, isso acontece de novo. Então, é um constante aprender a entregar aquilo que se espera de mim no novo cargo, na nova empresa, na minha nova promoção. E isso o tempo inteiro a gente tem que estar avaliando se isso está funcionando ou não. Senão não faz o menor sentido. Se a gente não tem a menor preocupação com a nossa competência profissional, se a gente não tem a menor preocupação com o jeito que a gente faz para entregar o nosso trabalho, não faz sentido a gente dizer que tem um plano de carreira muito bem definido. Uma coisa não conversa com a outra. A gente precisa estar de olho nas coisas ao invés de simplesmente ficar sonhando com o cargo que outra pessoa tem. Aí sim, eu diria para você que é simplesmente querer o lugar da outra pessoa, porque se você não sabe o suficiente nem sobre o lugar onde você está, quanto mais sobre o lugar que vai te demandar mais entrega, mais responsabilidade para poder cumprir. Então sim, você tem que estar de olho na sua competência profissional o tempo inteiro. E aí a melhor forma também de você se entender nesse momento, saber se as coisas estão indo bem ou não. Você está em dúvida, Valéria, olha, eu estou pensando aqui sobre tudo isso que você está me dizendo, mas eu estou em dúvida se realmente as coisas estão bem adequadas. Lembra que eu falo sempre sobre pedir a opinião, que não é opinião, é um feedback adequado para a pessoa que você confia em termos de orientação profissional. Então, se é o seu chefe, você precisa alinhar muito bem a comunicação e a expectativa dos dois lados. E, de novo, eu falei disso esses dias e eu vou repetir para você. Pedir feedback tem que ser feito de uma maneira muito correta e muito estratégica. Não é pedir opinião. O que você está achando do meu trabalho? O que você acha que eu posso melhorar a partir de hoje? Gente, são perguntas muito abertas, muito genéricas. Então, enfim, você fez a sua lição de casa, avaliou tudo? Olha, eu faço tudo isso e de tudo isso eu estou em dúvida se esses 3 pontos de 10, se esses 3 pontos estão sendo feitos da melhor forma que eu podia fazer ou não. O que a gente faz nessa hora? Aí sim a gente alinha a expectativa sobre aquelas coisas que estão acontecendo. Perguntas genéricas recebem respostas genéricas. Então, o que você acha de mim? Ah, eu acho que você é uma pessoa bacana. E aí, respondeu sua pergunta? Não. O que você acha que eu preciso melhorar? Olha, eu acho que você podia não chegar atrasado todo dia, né? Porque às vezes você tem atrasado um pouquinho. Essa é uma resposta que sim, é um feedback importante, eu posso estar me atrasando, isso é uma avaliação muito ruim, mas diz respeito à sua competência em termos de entrega de trabalho? Não. E primeiro que esse tipo de comentário do tipo você não deveria chegar atrasado todos os dias, a gente não deveria ouvir nunca, afinal de contas a gente assume responsabilidades e a gente deve cumprir com elas. E o horário de trabalho faz parte do nosso contrato de trabalho, não faz?
Então, isso é o que faz sentido a gente realmente cumprir aquilo que a gente combinou na hora que a gente aceitou aquele trabalho. Porque sim, apesar da grande maioria das pessoas falar assim, eu não aceitei esse trabalho, foi o trabalho que apareceu e eu comecei a trabalhar. Gente, qualquer trabalho, inclusive aquele que aparece na nossa frente uma hora que a gente está desesperado, precisando, a gente aceita ficar lá ou não. Sempre é uma escolha. Mas eu não posso escolher isso agora. Tá, mas é uma escolha sua ficar para sempre? É uma escolha sua ficar por tantos anos? Sempre é uma escolha. E aí, eu vou entrar no último tópico que eu quero trazer aqui para você, para fazer essa reflexão, que é: e se você descobre que o seu desempenho, que o seu empenho em entregar as coisas e que a sua competência não importam para ninguém no lugar onde você está? Será que é hora de procurar outro trabalho? E sim, eu te digo que esse é um ponto que sempre deve ser levado em consideração. Porque se não tem gente, porque tem lugares que são assim, são trabalhos básicos que as pessoas não esperam muito mais do que aquilo que está estabelecido e que qualquer coisa que você fizer a mais talvez não faça sentido. Então, se você percebe que você está nesse lugar em que a competência não faz a sua competência de fazer mais e de fazer melhor não faz o menor sentido e não importa para ninguém das pessoas que te avaliam, te acompanham, que são os responsáveis por você, seus gestores naquele lugar, sim, se faz sentido para você, se é algo que está faltando para você crescer profissionalmente, talvez tenha chegado o fim da linha naquele lugar. Então está na hora de verdade, sentar e escrever o seu plano caso você ainda não tenha feito. O que eu duvido que tenha acontecido, porque afinal de contas você está aqui escutando, então você já deve ter esse seu plano aí definido de qual é o cargo que você quer, o que é que você espera para a sua vida profissional, em que lugar você quer, qual é o status que você está esperando para a sua vida. E sim, se você pode encontrar isso em outro lugar, se outro lugar vai te dar mais abertura, vai ter mais portas abertas para você crescer do jeito que você espera, talvez seja a hora de começar a olhar para esses lugares. Existe sim oportunidade além do lugar onde você está. É sempre mais fácil você continuar onde você está, se as coisas estão bem e se tem possibilidade de crescimento. Mas se não tem, gente, tem lugar para todo mundo. Outra pessoa vai ocupar o seu lugar onde você está hoje e você vai encontrar uma outra oportunidade. E isso funciona para todo mundo. E quando a gente faz essa escolha adequadamente, de uma forma assertiva, pensando sobre todos os pontos que são realmente importantes para nós, que combinam com o plano que a gente tem para a nossa vida, para o desejo que a gente tem para a nossa vida, aí sim, de verdade, as coisas começam a fazer sentido e as trocas, as mudanças, as escolhas difíceis ficam menos complicadas. Elas começam a fazer mais sentido e a gente começa a sentir que a gente está um pouco mais preparado para fazer aquela mudança, sabe? Aquilo de que parece que a gente vai começar de novo e que dá um frio na barriga. Então, isso começa a fazer mais sentido. Esse frio na barriga começa a faltar pra gente, na maioria das vezes. Então, quando a gente avalia corretamente, então, por isso não se perde. Faz a sua autoavaliação primeiro. Não sai pedindo opinião sem ter feito a lição de casa, senão você vai ouvir coisas que você não esperava ouvir. E isso vai te frustrar. Então, faz a sua autoavaliação primeiro, depois alinha a expectativa com quem está perto de você, quem é o seu gestor, para quem você entrega esse trabalho, para de verdade isso fazer sentido. Você precisa colocar essas coisas para funcionarem na sua vida, para você entender que você é de verdade competente no seu trabalho, que eu entendo que você é. E se você não é, está faltando alguma coisa, falta estudar, falta um pouco mais de entrega, falta um pouco mais de preparo ou cuidado nas coisas que você faz, então arruma isso rápido. Arruma isso para você poder olhar e falar, ok, agora eu estou muito mais madura nisso, eu estou muito mais competente com esse trabalho que eu estou fazendo e eu consigo entregá-lo 100% sem precisar ficar refazendo o trabalho, sem precisar ser questionado o tempo todo sobre tudo que eu estou fazendo. E nesse momento você vai se sentir muito mais realizada. Primeiro você com você. É a primeira coisa que importa. A gente tem que se sentir realizada com a gente mesmo e falar, caraca, eu terminei isso daqui tudo e fui eu que fiz.
Gente, essa sensação é impagável. É claro que depois a gente precisa do reconhecimento das outras pessoas, mas a nossa mesmo de olhar e falar assim, eu sou muito boa nisso que eu tô fazendo aqui. Realmente é um trabalho feito com perfeição, com toda a minha dedicação. E sim, eu sou muito competente nisso que eu tô fazendo. Então, é a melhor sensação que você pode ter. E a partir daí, sim, você pode alinhar todas as suas expectativas com o lugar onde você está e o lugar para onde você deseja ir, para onde você deseja estar no futuro, para poder receber esses louros da sua competência, numa posição que realmente te traga toda essa realização. Então, esse assunto é daqueles para a gente também pensar, né? É daqueles assuntos que a gente realmente recebe muito pitaco, porque as críticas acontecem o tempo todo de pessoas que importam, que são seus gestores, que realmente avaliam o seu trabalho, e de pessoas que estão do seu lado, que às vezes só estão competindo com você. Então, não, essa crítica de competência não vale a pena ser ouvida, ok? Então, presta bastante atenção nisso e eu te espero no próximo vídeo para a gente falar sobre mais temas que podem te ajudar a alavancar e muito a sua carreira profissional e seguir rapidamente para o seu cargo de gerente indispensável. Obrigada pela companhia, a gente se vê já já. Tchau, tchau.